Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e compartilhe esse vídeo, faça seus comentários. E também nós estamos aí em todas as mídias sociais, no Instagram, Facebook, TikTok. Acessa lá os nossos conteúdos que eu sei que você vai gostar. Bom, essa semana a gente vai estudar, hoje estamos estudando, na verdade, né? Enos até palavras de Mórmon. Tem Omni e Jaron também no meio aí. E é justamente Jaron e Omni que eu gostaria de focar. Claro que o livro de Enos é sensacional, é realmente maravilhoso a experiência de Enos, mas eu queria dar um foco em algumas outras coisas, na verdade, num princípio que eu consegui enxergar aqui em Jaron e Omni, e os dois falam da mesma coisa de uma forma muito interessante. Lá em Jaron 1, né, só tem um livro, né, tanto Omni como Jaron é apenas um capítulo. E ali Jaron diz o seguinte, do versículo 7 ao 9. E aconteceu que eles vieram muitas vezes contra nós, os nefitas, para combater-nos. Então, os lamanitas, né? Nossos reis e nossos chefes, porém, eram homens poderosos na fé do Senhor e ensinavam o povo os caminhos do Senhor. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremo-los de nossas terras. E começamos a fortificar nossas cidades, ou quaisquer que fossem os lugares de nossa herança. E multiplicamo-nos consideravelmente e espalhamo-nos sobre toda a terra. E tornamo-nos imensamente ricos em ouro e em prata e em coisas preciosas e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios, em maquinaria, e também em ferro, em cobre, em bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo. As armas de guerra, sim, a flecha pontiaguda e a aljava e o dardo e a lança de todos os preparativos para a guerra. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, e agora vem a parte importante, confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Essa é uma frase, né, que é muito dita em todo o livro de Mórmon. Diversos capítulos, diversos versículos citam essa frase que foi dita primeiro por Nefe. Então, o nosso foco deveria ser sempre esse, né? De colocar, né, os mandamentos de Deus como uma coisa mais importante da nossa vida, porque, obviamente, como resultado da obediência aos mandamentos de Deus, é a nossa prosperidade. Não é só prosperidade material, também é, mas não é só uma prosperidade material, mas é uma prosperidade espiritual, uma prosperidade emocional, intelectual, em todos os aspectos da nossa vida, até física, claro. Então, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós vamos prosperar. No caso aqui, o Jaron está dizendo que porque os nefitas seguiram os profetas de Deus ensinando, né, sobre a obediência aos mandamentos, eles viveram os mandamentos e, obviamente, eles foram altamente abençoados pelo Senhor com proteção, né? Eles conseguiam vencer as guerras. Então, o Senhor, as suas bênçãos, elas são imensuráveis, né, quando nós somos obedientes aos mandamentos. As bênçãos são, a gente não consegue contar, a gente não consegue medir até onde o Senhor vai nos abençoar pela obediência aos mandamentos. O próprio Omni também, ali no livro de Omni, a gente encontra isso, do versículo 5 a 7 e 12, 13. E aconteceu que 320 anos haviam se passado e a parte mais iníqua dos nefitas havia sido destruída. Olha só.
porque o Senhor não permitiria, depois de havê-los tirado da terra de Jerusalém e havê-los guardado e impedido que caísse na mão de seus inimigos, sim, não permitiria que deixassem de ser confirmadas as palavras que falaram aos nossos pais quando disse: se não guardardes os meus mandamentos, não prosperareis na terra. Então ele está dizendo o oposto aqui. Então, quando os nefitas guardavam os mandamentos, eles eram altamente abençoados. Quando não guardavam, eles não eram abençoados e não tinha como fazer isso. Portanto, o Senhor visitou-os com grande julgamento. Não obstante, preservou os justos e livrou-os das mãos de seus inimigos para que não perecessem. Então, a gente consegue enxergar aqui que lá no livro de Jarom, eles estavam vivendo os mandamentos, guardando os mandamentos, fazendo todas as coisas corretas, seguindo os profetas, e eles prosperaram em todos os sentidos, inclusive de proteção contra os lamanitas. Já no livro de Ômine, ele fala que 320 anos haviam se passado e a parte mais iníqua dos nefitas haviam sido destruídas. Olha só, então, nossa, mais claro que isso, a gente precisa observar essas coisas nas Escrituras, né? Como é que o Senhor trabalha com o seu povo? Ele dá oportunidade, mas quando a iniquidade ela se instala, então o Senhor ele não pode fazer nada. Então ele deixou que eles fossem destruídos, né? Permitiu assim, porque por escolha deles, ele não podia fazer nada. Então é assim que acontece. Então, se guardar os mandamentos de Deus, nós vamos prosperar. Se a gente não guardar, a gente não vai prosperar, de alguma maneira. Pode até ser que a gente prospere, pode até ser que as pessoas achem, né? Eu não estou guardando os mandamentos, mas eu estou sendo abençoado. Mas isso tem data de validade. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a desobediência aos mandamentos ela tem data de validade. Portanto, aí o Jarom, né, ele continua aqui, a gente vê que lá no livro de Jarom, Amaleque falando, né? Eis que sou Amaleque, filho de Abinadom. Eis que vos direi algo sobre Mosias. Porque o que ele está falando aqui? Que a parte iníqua dos nefitas foram destruídos e a parte fiel dos nefitas foi preservada. E eles tinham um rei, que foi proclamado o rei, que se chamava Mosias, que a gente não é o Mosias do livro de Mosias, esse é o neto desse Mosias aqui, né, que escreveu o livro, mas fala desse Mosias, o avô de Mosias, o pai do rei Benjamim aqui, na verdade. Eis que vos direi algo sobre Mosias, que foi proclamado rei na terra de Zaraena, pois eis que, tendo ele sido avisado pelo Senhor, que deveria fugir da terra de Nefe para o deserto, levando consigo todos os que quisessem ouvir a voz do Senhor. Então, aquela parte mais que eram fiéis aos mandamentos de Deus, o Senhor então chamou Mosias para que eles saíssem de lá. E aconteceu o que ele fez com que o Senhor lhe havia ordenado. E todos que deram ouvidos à voz do Senhor partiram da terra para o deserto. Então eles saíram da terra de Nefe, dali onde eles estavam naquele momento, e partiram dali. E todos os que deram ouvidos à voz do Senhor partiram da terra para o deserto e foram guiados por muitas prédicas e profecias. E foram continuamente admoestados pela palavra de Deus e foram conduzidos pelo poder de seu braço através do deserto, até descerem à terra que é chamada a terra de Zaraela. Então esse aqui é o início, né, de uma nova etapa do povo de Nefe. A gente consegue ver o que aconteceu, né? O povo de Nefe estava ali na terra de Nefe, onde Nefe viveu com com todos os seus ascendentes. Ele viveu ali, morreu ali, e aí os seus descendentes continuaram vivendo, eles cresceram muito, tanto é que a gente está vendo aqui que aconteceu muitos anos, centenas de anos se passaram, até que então
o povo, enquanto obedecia os mandamentos de Deus, eram altamente abençoados, e aí prosperaram muito, mas quando passaram a quebrar os mandamentos, eles então, parte, né? Não todo o povo de Nefe quebrou os mandamentos, mas uma grande parte, essa grande parte foi destruída, e alguns ficaram lá, e Mosias então conduziu o povo de Nefe para um outro lugar. Eles saíram, vamos sair daqui, não está dando para viver aqui. Os lamanitas, eles tinham muitas guerras ali com eles. E aí o povo que seguiu Mosias, eles então foram para Zaraenla. E aí lá eles encontram, aqui você tem a história, eles encontram o povo que saiu 9 anos depois de Leí, lá de Jerusalém, e vieram aqui para as Américas também. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, você pode ler aqui na história. Mas o que importa aqui para nós é o que o Senhor faz com aqueles que são obedientes aos seus mandamentos. Como o Senhor faz prosperar aqueles que, na verdade, guardam os mandamentos de Deus. Como que o Senhor age com os obedientes? Como o Senhor faz prosperar os obedientes? Então, essa é a forma que Deus trabalha conosco. Ele tenta de todas as formas nos ajudar, mas isso depende muito das nossas atitudes, né, em relação a Ele, ao Senhor. Então nós vemos aqui, a gente fez aqui um contraponto, né, uma distinção aqui daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem. E está muito claro nas Escrituras isso, né? O Senhor falou lá em Doutrina e Convênios 82:10, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então é assim que funciona, né? É assim que as coisas são em relação aos mandamentos de Deus. E ele falou, eu estou obrigado, eu não tenho escolha, né? É como se ele dissesse isso, eu não posso escolher. Se você é obediente, se você guarda os mandamentos, eu vou te abençoar. Talvez não seja no tempo que a gente acha que deva ser, talvez não seja no tempo que a gente ache, né? Falar, eu quero receber esse mandamento agora, porque eu estou vivendo essa lei, então aqui eu preciso receber essa bênção. Não, não é assim que funciona. Você vai receber quando for o melhor para você. Então tenha paciência de esperar a hora certa de receber as bênçãos. Pode ser que elas venham de imediato. Muitas bênçãos vêm de imediato, outras demoram um pouco mais e outras demoram muito. Mas isso não importa. O que importa é que nós vamos receber, porque o Senhor ele foi claro aqui. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Ele está obrigado. Mas se você não faz, eu não tenho promessa nenhuma para você. Então lembra sempre disso. Uma outra escritura que me chama muita atenção é a 130, 20 e 21. Há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus, antes da fundação desse mundo. Quer dizer, não é uma lei que foi feita agora aqui para a gente nessa terra. Já desde antes, né, da fundação do mundo, uma lei foi decretada, que é irrevogável, ou seja, isso não pode mudar nunca, na qual se baseiam as bênçãos. Como é que isso funciona? Quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Então, ao obedecer determinado mandamento, obviamente você vai receber uma bênção em cima daquele mandamento que você obedece. Então, de forma alguma, o Senhor, porque você, de repente, você não está fazendo, não está guardando determinado mandamento, mas outros mandamentos você guarda, esse você vai receber, esses que você guarda, você vai receber as bênçãos. Daquele que você não guarda, você não vai receber. É uma lei decretada antes da fundação do mundo. E ela é irrevogável, ou seja, ela não pode ser mudada. Ninguém pode chegar e falar assim, não, vamos mudar isso aí, não vai ser bem assim. É assim que funciona. E o Senhor disse anteriormente naquela escritura que eu li que ele está obrigado. Então as promessas vão ser cumpridas, tudo que o Senhor fala em relação à obediência aos mandamentos. Se você obedece o mandamento, você é abençoado. Seja o dízimo, seja a palavra de sabedoria, seja honrar o pai e a mãe, seja guardar o dia do Senhor,
sempre você será abençoado nos mandamentos que você obedece. O Senhor sempre vai te abençoar, lembra disso. E, obviamente, que às vezes a gente fica tão. Puxa, né? Eu tenho que guardar os mandamentos para receber as bênçãos, né? Parece uma coisa até moeda de troca, né? Quer dizer que eu vou guardar o mandamento para receber a bênção, né? Obviamente que é melhor você guardar os mandamentos para receber as bênçãos, mas o melhor seria, o ideal seria guardar os mandamentos porque você ama o Senhor. E Cristo foi muito claro, ele disse, se me amardes, lá em João 14,15, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, uma demonstração de amor ao Senhor é a obediência aos mandamentos. Então, lembra disso. E a melhor forma de você demonstrar o seu amor para o Senhor é guardar os mandamentos. A gente pode, muitas vezes a gente pensa assim, né? E eu já pensei, né? Como é que eu posso fazer para de alguma. O que eu posso fazer para compensar o sacrifício expiatório de Cristo na minha vida? O que eu posso fazer para compensar ou pagar para o Senhor as coisas que Ele me faz, o que Ele me abençoa? Bom, isso é impossível de fazer, né? Não tem como pagar, porque toda vez que você obedece o mandamento, Ele te abençoa. E te abençoa muito. Então a gente está sempre em dívida. Então não se preocupe em pagar ou em devolver nada para o Senhor. A gente tem que se preocupar em guardar os mandamentos. E para ele, isso é demonstração de amor. Ah, eu quero compensar o Senhor por tudo que ele faz por mim. Então guarde os mandamentos, só isso. Não fique preocupado, porque a gente nunca vai conseguir pagar. Nossa dívida com Cristo, com o Pai Celestial, ela é eterna, é uma dívida que é impagável. Então não precisa se preocupar com isso. Ele não quer que você se preocupe. Ele não quer que você devolva nada. Ele quer que você guarde os mandamentos. Então, lembre-se sempre disso. A obediência a todos os mandamentos de Deus vai fazer você prosperar. E as promessas todas, elas serão cumpridas, porque o Senhor disse, e ele é obrigado a fazer isso. Né? É, e é irrevogável. Você obedece os mandamentos, você obedece a lei, você recebe as bênçãos. Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze, falecido, né, há não muito tempo, ele fez um discurso em 2014, um discurso sensacional, que eu recomendo que você leia, está em abril de 2014, numa conferência geral. Ele disse, o título do discurso é Se me amar e guardar meus mandamentos. É sobre o que a gente está falando aqui hoje. E aí, dentre outras coisas que ele fala no discurso, ele cita algumas que eu queria comentar aqui, que são bem fortes e muito esclarecedoras, e me ajudou bastante. Ele disse, às vezes os membros exercem a obediência seletiva, isso é perigoso, né? Afirmando amar e honrar a Deus, mas escolhendo e selecionando quais de seus mandamentos e ensinamentos e quais ensinamentos e conselhos de seus profetas vão seguir plenamente. Então é aquela coisa da obediência seletiva. Bom, qual mandamento que eu vou obedecer? Esse aqui eu vou obedecer, mas esse aqui eu não dá muito, né? Não vou, é muito difícil para mim. Esse aqui eu não gosto. Eu gosto de fazer tal coisa. Alguns obedecem seletivamente porque não conseguem perceber os motivos de um mandamento, assim como os filhos nem sempre sabem os motivos das regras e dos conselhos dados pelos pais. Mas sempre sabemos o motivo pelo qual seguimos o profeta, porque esta é a igreja de Jesus Cristo e é o Salvador que dirige seus profetas em todas as dispensações. Então, temos que tomar muito cuidado com essa coisa de obedecer de forma seletiva. A gente tem que perceber o motivo, né? Por que eu tenho que obedecer?
Há alguns vídeos atrás, não muito, há pouco tempo eu falei sobre a lei da castidade, né? E às vezes, temos que guardar a lei da castidade, mas por quê, né? Eu falei do porquê. É importante a gente entender os porquês. Por que que o Senhor deu o mandamento do dia do Senhor? Por que que o Senhor deu o mandamento da palavra de sabedoria? E é interessante que todos os mandamentos que Deus nos deu, eles só beneficiam a nós mesmos. Então é importante a gente compreender o porquê daquele mandamento, porque a gente vai ter mais força para obedecer. Quando Adão foi colocado no jardim do Éden, ele estava lá oferecendo sacrifícios para o Senhor, o anjo chegou e perguntou: por que você está oferecendo sacrifício? Aí ele disse: não sei, só sei que o Senhor me ordenou, então eu estou fazendo. Isso é bom? É bom, ele está sendo obediente. Porém, o Senhor queria que ele soubesse o porquê, e o anjo explicou para ele. Então, o Senhor quer que a gente saiba dos porquês da obediência. E é interessante que todos os mandamentos nos beneficiam. Eles não nos punem, eles não nos tiram a nossa liberdade, não. Ele nos abençoa. Então, é importante que a gente guarde os mandamentos, porque a gente vai ter sempre um retorno dessa obediência. E tomar esse cuidado, então, com a obediência seletiva. Eu lembro que quando eu fui bispo, a primeira vez, eu era ainda muito jovem, eu fui chamado com 23 anos de idade como bispo, e, na minha ala teve um irmão que veio conversar comigo, e aí ele fez uma entrevista assim pro templo, né, aquelas entrevistas que a gente faz anualmente com os membros a respeito do dízimo. Ele, então, naquela entrevista, ele me disse uma coisa que me deixou bastante, assim, decepcionado com ele, de certa maneira, mas também triste e bem preocupado. Ele disse assim, quando eu perguntei sobre o dízimo, ele falou assim: não, olha, eu fiz uma oração, eu já conversei com o Senhor, e eu acertei com ele que enquanto eu estiver construindo a minha casa, eu não vou pagar o dízimo. E tá tudo certo, já acertei isso com o Senhor, e aí eu pensei, eu achei tão estranho aquilo, eu falei: sério, irmão? É isso mesmo que você está dizendo? Não, é. Falei: mas olha, esse é o mandamento de Deus. Ele não vai mudar o mandamento por uma circunstância que você está vivendo. Não, eu não vou obedecer esse mandamento porque eu não preciso pagar o dízimo porque eu estou construindo a minha casa. Não é isso. Você está selecionando o mandamento, né? Esse aqui, então esse mandamento aqui eu não vou obedecer agora porque eu estou construindo a minha casa. Isso não existe. Mandamento já está revelado, já está dito. O Senhor disse: olha, você tem que guardar, você tem que dar 10% do que você ganha para o Senhor. E ele vai abrir as janelas dos céus. E eu fiz a promessa para ele. Eu falei: irmão, se você obedecer esse mandamento, mesmo na dificuldade que você está de construir a sua casa, o Senhor vai derramar bênção sobre você e vai abrir as janelas dos céus sobre você, e você não vai saber nem como contar as bênçãos que você vai receber. Então lembre-se disso. O Senhor vai te ajudar a construir a sua casa. Então eu fiz aquela promessa para ele naquele dia. E ele, infelizmente, não seguiu, né, o meu conselho. E tudo bem. Então nós recebemos de Deus as bênçãos conforme a obediência aos mandamentos. Então tomar cuidado para não selecionar mandamentos, né? Obedecer a todos, a gente tem que se esforçar. E obviamente a gente vai ter dificuldade com um ou outro, isso é normal, né, na nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade em obedecer um ou outro mandamento. Talvez algum mandamento que você tenha dificuldade eu não tenha, ou, né, eu vice-versa. Então a gente tem que se esforçar. E eu queria deixar muito claro aqui também o seguinte: nós podemos guardar todos os mandamentos, a gente pode ser digno, a gente não é perfeito. Não somos perfeitos. Estamos sujeitos a, se a gente não se cuidar, a cair, a quebrar os mandamentos de Deus. Mas nós sempre, né, sempre que você, a partir do momento em que a gente decide obedecer os mandamentos de Deus, nós vamos ser altamente abençoados por Ele, né, pelo Senhor. Então não se esqueça disso. Não selecione mandamentos, guarda todos, porque Ele vai
te abençoar de alguma forma. Ah, ele disse mais, e agora ele disse uma coisa que também me chamou muita atenção no discurso, que é muito forte. Ele disse: à medida que nossa compreensão da obediência se aprofunda, reconhecemos o papel essencial do arbítrio. Então, olha que interessante. Então, quando a gente começa a compreender a obediência, a gente vai se aprofundando, a gente começa a entender melhor o arbítrio, né? Quando Jesus quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes a seu Pai no céu, dizendo o seguinte: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não passou por cima do arbítrio do Salvador, mas misericordiosamente enviou um anjo para fortalecer seu filho amado. Então, isso aqui é importante. Lá no Getsemane, Cristo orou 3 vezes, né, pedindo ao Pai que tirasse, né, o cálice, que passasse o cálice, que ele não precisasse passar por aquele sofrimento. E ele, lá em Doutrina e Convênios, fala que ele desejou não ter que passar por aquilo, porque aquilo seria muito doloroso. Mas o Pai Celestial sabia que era necessário. E para fortalecer o seu filho naquele momento, ele enviou um anjo, né, para que pudesse ajudá-lo. Mas aí o Elder continua, né, o Elder Reis. O Salvador passou por outro teste no Gólgota, onde poderia ter convocado legiões de anjos para tirá-lo da cruz. Mas ele fez a sua própria escolha de suportar obedientemente até o fim e completar seu sacrifício expiatório, mesmo que isso significasse grande sofrimento, inclusive a morte. Então, olha o nível de maturidade espiritual de Cristo. Olha o nível. Ele chegou a pedir que o Senhor tirasse dele, né, Senhor, será que é possível? Existe um outro meio que eu possa fazer, porque esse vai ser muito doloroso. E o pai disse que não havia outra forma, essa seria a única maneira de salvar os seus filhos. E Cristo se entregou à vontade do Pai. E é interessante que a maturidade dele, né, mas motivada pelo quê? Pelo amor que ele tinha pelo Pai. Motivada pelo amor que ele tinha por nós. Então isso fez com que ele fosse e atingisse, né, cumprisse com o seu papel como nosso Salvador. Então a obediência espiritualmente madura é a obediência do Salvador. Ela é motivada pelo amor verdadeiro ao Pai Celestial e a seu Filho. Quando estamos dispostos a obedecer, como fez o Salvador, apreciamos imensamente as palavras de nosso Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo e ansiamos por ouvir quando estivermos na presença de nosso Pai Celestial. Bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo de teu Senhor. Então tem algumas coisas muito interessantes aqui, né? Primeiro que nós devemos obedecer aos mandamentos, mesmo que isso exija muito sacrifício e dor nossa, como aconteceu com o Salvador. Veja, o Pai Celestial não tirou a dor dele. O Pai Celestial enviou um anjo para que pudesse, de alguma maneira, fortalecê-lo naquele momento difícil. Mas Cristo, mesmo sabendo que iria sofrer, que iria morrer, ele permaneceu obediente ao Pai. Então, a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes, guardar os mandamentos de Deus vai exigir muito da gente. Vai exigir que, às vezes, nós abramos mão de coisas que nós gostaríamos muito de fazer da nossa vida, mas a gente não vai fazer porque não é o desejo do Senhor para nós. E nós seremos abençoados por isso. E talvez não nessa vida, talvez na outra, mas isso não importa. Seremos abençoados, porque o Senhor está obrigado a fazer fazer conosco o que, né? Ele está obrigado. Ele disse assim, ó, se você fizer, eu vou te abençoar, não tem como. Eu estou obrigado com você. Então, isso é importante a gente lembrar, né? Não se esquecer. E a outra coisa é que a obediência nossa precisa ser motivada pelo amor que a gente tem pelo Senhor. Como falei anteriormente, né? Cristo disse, se me amares, guardareis meus mandamentos.
Então vamos guardar os mandamentos por amor, porque a gente ama o Senhor, porque a gente ama nosso Pai. E a gente não vai dar nada em troca, a gente não consegue pagar tudo, porque conforme a gente guarda os mandamentos, a gente é abençoado, então nunca vamos poder pagar, mas ele não exige isso. Eu falei isso já, mas eu queria repetir. Ele só quer que você seja obediente aos mandamentos, só isso. E ele vai te abençoar grandemente por ser obediente. Então precisamos desenvolver essa maturidade, mesmo que seja difícil pagar o dízimo, que nem na situação daquele irmão, mesmo que isso exija sacrifício, que ó, talvez você tenha que até mesmo, sei lá, no caso dele lá, né? Bom, eu não vou comer uma refeição por dia para poder guardar o dinheiro, para poder construir, mas eu quero pagar o dízimo. O Senhor vai te abençoar, lembra disso. Mesmo que guardar o mandamento exija sacrifício. Veja o que a obediência de Cristo exigiu dele. Exigiu sofrimento, exigiu até mesmo a vida dele. Então nós temos que estar dispostos a ter essa maturidade de obediência que Cristo teve. Né? A obediência nos torna progressivamente mais fortes e capazes de suportar com fidelidade testes e provações no futuro. Então, isso é muito importante. Então, obedecer nos torna progressivamente mais fortes e capazes de suportar com fidelidade testes e provações no futuro. Então, conforme você vai obedecendo, né, você vai se tornando mais maduro espiritualmente, mais forte, mais capaz de suportar sofrimento, de suportar provações, desafios da vida. Então é assim que funciona. É assim que a gente deve, né, buscar nos aperfeiçoar em relação à obediência. A decisão, ele disse, né, a decisão de usar nosso arbítrio, perdão, a obediência do Getsemane, então a obediência de Cristo lá no Getsemane, preparou o Salvador para obedecer e perseverar até o fim no Gólgota. Olha só, então o fato da obediência de Cristo ter sido difícil lá no jardim do Getsemane preparou ele para enfrentar o Gólgota, que era a crucificação e tudo que ele passou lá. Então, progressivamente, né, tudo que Cristo foi passando na vida dele, a obediência ao Pai em todas as circunstâncias, não importasse qual fosse, levou ele a ter essa maturidade. E é isso que o Senhor espera de nós. A decisão de usar o nosso arbítrio para obedecer significa fazer o bem e esperar os efeitos. Então, isso me lembrou um hino, né? Ele até cita, né, essa frase aqui, na verdade é de um hino, é o hino Faze o Bem, que eu gostaria de ler para você aqui, a letra desse hino, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então ele disse, né, a decisão de usar nosso arbítrio para obedecer significa fazer o bem ou ser obediente e esperar os efeitos. Aguarda com paciência. Não sei quando vai ser, não sei quando Deus vai te abençoar. Pode ser de imediato, pode ser daqui um mês, pode ser pode ser no final da sua vida, pode até ser na outra vida. Mas isso não importa tanto. Mas lembre-se, seja obediente. E o hino diz, né, o hino 147, faz o bem. Olha só o que ele diz a letra. Faze o bem. Fazer o bem significa, seja obediente, né? Faz as coisas certas. Faze o bem, o dia desponta para um futuro de paz e luz. Anjos no alto anotam e veem todos os atos. Ó, faze o bem. Faze o bem, as portas se abrem. Olha só. Quebram-se agora as cadeias servis. Teme e espera a verdade que vem. Cessam as dores. Ó, faze o bem. Faze o bem com santa coragem. Eia, avante, avante ao fim. Olhos chorosos que fitam o além serão enxutos. Faze o bem. Faze o bem, os efeitos espera. Sê livre, luta com fé e vigor. Sê forte e olha o futuro também. Deus te protege, ó faze o bem.
te vejo no próximo vídeo.